Boa noite! Eita glória! Aí sim, olha só, abre aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, hoje eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada, um pouquinho, um texto mais clássico, né? Mais conhecido aí. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, nós estamos no nosso tempo aqui de inscrição para o novo ciclo do discipulado. Gostaria de reforçar isso. Se você não participa do discipulado, gostaria de enfatizar isso com você. O pessoal já deu aviso aqui, mas esse é o momento de entrada. É o momento onde você precisa estar entrando no discipulado nesse tempo, porque existem os momentos durante o ano. Existem duas entradas no ano no nosso discipulado que são principais, que é agora, exatamente agora em setembro, e no pós-carnaval, lá depois do reencontro do Acampa. Então é um momento onde você vai entrar e você vai passar todas as semanas certinho, tudo que tem de programação, de conteúdo, de ministração do céu para a tua vida dentro do discipulado. Você vai passar por tudo entrando agora. Então não espera para depois. Semana que vem nós vamos ter um tempo precioso para quem está inscrito no discipulado. Vamos ter aí uma imersão que vai ser um tempo poderoso, onde o pessoal do discipulado, da nossa liderança, vai ter um tempo lá em Serra Negra sendo ministrado. Mas isso é para quem está dentro desse contexto do discipulado, dentro das ministrações que nós estamos fazendo. Gente, tudo acontece aqui dentro da jornada da JNI, e o discipulado é o ponto de partida para ela. Então quero enfatizar que se você jovem está aí chegando, não conhece ninguém ainda, só vem aí assistir culto, olha, Deus tem muito mais para a sua vida, e eu queria desafiar a você sair daqui hoje fazendo a sua inscrição para o discipulado, amém? Lembrando também que nós estamos já quase terminando o lote 1 do Acampa. Galera aí, brasileirão, vai deixando, né, Bacon? Lá para o último. Aí no último dia, aí chega lá 11h59. Aí não, tem que fazer minha inscrição. Nossa, não deu tempo. Deu, sei que deixou para a última hora, né? Então, vai subir o lote. Já são, e outra, não é só a data, né? Porque tem a data, mas tem um número de vagas também por lotes. E esse número ali já está um número baixo já, né? Então, nós devemos ter aí nesse lote umas 100 no mínimo. Por aí, mais ou menos. Então, 100 a 110, mais ou menos, é por aí que está o lote ali. Então, se você deixar para depois, olha, nossos acampamentos geralmente tem cerca de 500 pessoas, ainda falta bastante pessoas para fazer a inscrição, ou seja, nem todos conseguirão o lote 1, então corra antes que acabe, amém? Nós estamos iniciando hoje uma série nova, Amor Imutável. Nós seguiremos mais 2 cultos falando sobre, e gostaria que você convidasse alguém para as próximas semanas para estar conosco para essa mensagem, tá bom? Abre aí então sua Bíblia, Romanos 5, verso 12, como eu tinha dito. Vamos ler na Almeida Revista Atualizada. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como
pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa noite incrível que o Senhor nos concede de estar aqui na tua presença. Nesse momento, Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor revele o teu coração ao nosso nessa noite, Pai. Que o teu Espírito Santo fale a cada pessoa. Que toda manifestação carnal e espiritual que não provenha do Senhor, seja repreendido pelo nome do Senhor Jesus, que nada roube a palavra semeada, e que o teu Espírito passeie sobre o teu povo, e que nessa noite haja convencimento, e que nessa noite haja poder de Deus, e que nessa noite haja restauração, e que nessa noite haja revelação, e que teu amor seja manifestado a cada coração aqui. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar aí. Queridos, todos desejam ser amados, não é verdade? Todo mundo deseja ser amado, todo mundo deseja ser amado, todo mundo deseja amar, né? O amor faz parte da vida humana, todos desejam. Ateus, quem crê em outras coisas, o ser humano de forma geral, ele precisa do amor. O ser humano, ele busca o amor, muitas vezes de forma errada. Às vezes no namoro, quando a pessoa começa a namorar, tem aquele momento onde quem vai falar primeiro, eu te amo, né? Quem namora aí lembra? Né? Tem gente que fala assim, nossa, falou eu te amo no primeiro encontro, muito apressado, nem me conhece direito, né? Quem vai falar eu te amo primeiro? Eu sei que tem gente falando assim, ô Senhor, quando eu ouvirei essa frase, ô Senhor, ora vem Senhor Jesus, a minha vez. Deus está ouvindo o teu clamor, mas é algo que acontece, né? Algo que os casais se falam, as juras de amor, né? As pessoas que tatuam amor eterno, né? E coloca lá, tatuado no braço, né? Fala assim, não, essa aqui eu vou pro resto da vida, e tatua o nome da pessoa lá no peito, né? E depois gasta a fortuna para tirar, enfim. O povo, quando está apaixonado, quando ama, sempre faz uma aliança de amor, onde ninguém pensa que essa aliança será quebrada. Quando as pessoas, elas se casam, quando as pessoas, elas juram amor uma à outra, elas não pensam no dia que poderia acabar, né? Principalmente quando está naquele momento da paixão, né? Os pais, os avós, os pastores, muitas vezes falam assim, cuidado, tu vigia na terra, que esse aí já namorou 5, e o que está namorando agora não te pertence, né? E a pessoa, não, imagina, comigo vai ser diferente. Agora a pessoa está mudada, você olha assim e fala assim, não vi fruto nenhum, pelo contrário, o Instagram está terrível, né? E a pessoa quando abre a boca, você fala, misericórdia, né? Mas não, a pessoa fala assim, é lindo pastor, é de Deus, olha as asas atrás, é um anjo, né? Não enxerga, porque o amor, né? O coração está ali aquecido, a razão já foi embora, é só emoção, é uma maravilha, né? A pessoa não consegue ver uma outra situação, por mais que as pessoas avisem, falem, não, a pessoa, ela está ali, eu amo, eu estou apaixonada, aí a pessoa se declara, a pessoa faz loucuras de amor. Quem nunca viu das loucuras de amor, né? Antigamente tinha uns programas, não tinha loucuras de amor? O pessoal fazia umas loucuras de amor, tinha um carro de som que ia na escola, olá, você, ele te ama, né? O povo se escondia, mas tinha gente que gostava, só para se aparecer. Na turma sempre tinha uns que gostavam de se aparecer, né? Eu até acho que umas pessoas ligavam por causa de som e lá por causa dela que ninguém tinha mandado. Só para, né, assim, olha só, né, e tal. Mas o ser humano, ele deseja ser amado, e quando nós vivemos algo nesse sentido, a vida, ela segue numa situação que ninguém consegue prever o que vai acontecer. E quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos aqui
para esse texto, nós vemos que muitas vezes Deus nos mostra o seu amor de uma forma tão incrível. As pessoas, elas facilmente se esquecem, as pessoas facilmente desistem das coisas. Deus não é assim. As pessoas terminam. Quantas vezes nós já vimos aí casos, né, de pessoas que terminam um relacionamento, sofrem, mas falava que me amava, falava que iria dar a volta ao mundo comigo, agora está lá dando a volta ao mundo com o outro, né? E sobra só o quê? As cartinhas, né? O álbum de fotos. Aí a pessoa está lá guardada, né, para recordação, né? Aquele dia da fossa, aquele dia que a pessoa quer ouvir uma sofrência, pegar um brigadeiro e falar: hoje eu vou chorar até desidratar, né? O ser humano gosta também disso. E aí a pessoa fica lá, queima esse negócio, hein? Já é uma revelação de Deus aqui. Você tem cartinha guardada de gente que não faz mais parte da sua vida. Você vai chegar em casa essa noite, vai queimar tudo. Amém? Tem gente que não falou amém. As pessoas que precisavam falar amém, não falou amém. Amém ou não amém? Porque Deus tem coisa nova para a tua vida. O que ficou para trás, ficou para trás. A vida, ela segue o seu curso e o Senhor está contigo. No texto que nós lemos, na palavra de Deus, nós vemos um Deus amoroso, um Deus que cria o mundo, um Deus que faz as coisas de uma forma perfeita. Ele cria céu, terra, Ele cria todas as coisas, Ele cria o ser humano, e tudo que Ele faz é bom. Deus não faz algo que, isso aqui é zoadinho, mas eu vou fazer porque é o ser humano, mesmo no céu eu faço melhor. Não, tudo que Deus fez é bom, bom. Então você, isso aqui é ruim, pode dar lá para os seres humanos lá, isso aqui é coisa ruim. Não, tudo que Deus fez era coisa boa. É igual, sabe quando uma pessoa que não está apaixonada, né? Eu lembro que quando eu estava no chaveco com a digníssima Gabriele, levei ela no cinema, falei: minha filha, compra o que você quiser. Meu Deus, eu não tinha visto o preço da bomboniere ainda. A irmã caprichou, Irvaso. Caprichou, eu falei: misericórdia, meu salário agora foi. Mas quando você ama, você está disposto a fazer o melhor. E Deus fez o melhor para nós. Quando nós olhamos o céu, que maravilha. Quando nós olhamos a floresta, os mares, meu Deus, que coisa maravilhosa. Tudo que Deus fez foi maravilhoso, tudo que Deus fez foi muito bom. Nós vemos a declaração de amor de Deus para os seres humanos. Deus não existe, me mostra Deus. Olha a natureza. Você acha que isso é obra do acaso? Deus criou todas essas coisas para que o homem pudesse viver e governar sobre elas. Como Deus nos ama. Ele cria céu, terra, Ele cria o ser humano, Ele cria todas as coisas, Ele mostra o seu amor, Ele coloca o homem para governar sobre essas coisas, e na viração do dia Ele se apresenta ao homem, na intimidade com o ser humano, em seu relacionamento com o ser humano, um Deus demonstrando todo o seu amor, um amor maravilhoso, um amor grandioso, um amor que Deus, Ele sempre quis permanecer com o homem, uma aliança que Deus fez, para que o homem pudesse viver de uma forma plena. Deus, Ele amou o mundo, Deus, Ele amou os seres humanos, porém Adão, o único homem, e que estava contida nele toda a raça humana, o único homem, o único que iria gerar, através da sua semente, a raça humana, que estava nele, vivia com Deus, e tinha uma ordem direta e clara, para que não comesse da árvore proibida, para que não comesse daquela árvore. Deus coloca isso. Muitas vezes as pessoas perguntam: por que Deus colocou uma árvore dessa? A árvore miserável no meio desse Éden aí, para um homem cair, agora nós está aí, até agora, sofrendo, passando um monte de coisa. Por que tinha essa árvore? Deus nunca quis robôs. O ser humano sempre teve o livre-arbítrio, desde o Éden, para poder escolher a Deus ou não, para poder escolher a vida ou a morte. Deus, Ele coloca ali, de uma forma que o homem pudesse saber a sua consequência, mas também Deus não privava o ser humano de fazer as suas escolhas. E Adão, mesmo diante de uma ordem clara, conhecida, ele escolhe a desobediência, e destina toda a sua descendência ao pecado, e consequentemente à morte. A morte então passa a reinar. A partir do ato de Adão, a partir da desobediência de Adão,
o pecado, ele vem ao mundo e com isso a morte agora reina. Foi Deus que pecou? Não. Deus foi injusto? Também não. Toda aquela beleza que Deus tinha criado para o ser humano viver num ambiente de amor com Ele foi abalado. Todo o sonho de Deus para que a vida fosse de uma forma plena foi destruído. Tudo que Deus fez foi arruinado pela traição do homem. Não foi Deus que fez. O homem decide trair a Deus. O homem decide abandonar a Deus. O homem decide seguir o seu próprio caminho, a sua própria direção. Como um casal que um decide sair de casa e ir embora. O homem decide ir embora, ser independente, autônomo. Ele decide viver a sua vida. Ele decide então ser dono do seu próprio nariz. E quebra uma aliança de amor com um Deus maravilhoso que sempre fez o melhor. O homem quebra essa aliança. E toda a raça humana passa a sofrer a consequência. Porque Adão levava com ele todos nós. Porém o amor de Deus, ele é imutável. Ele não muda. O amor de Deus, ele permanece para sempre. Deus poderia ter falado, olha, realmente o homem decidiu pecar, o homem decidiu sair do meu caminho, o homem decidiu trazer o pecado ao mundo, agora está tudo arruinado, porque o pecado entrou no mundo, agora toda a criação vai ser abalada, então vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar. Pronto, acabava tudo, aí falou assim, vamos criar agora um novo céu e nova terra, vamos criar agora um novo ser humano. Deus poderia ter feito, ter acabado com tudo ali, e falou assim, bom, vamos recomeçar, porque isso aqui não deu certo, então vamos fazer novamente. Deus poderia falar assim, bom, Adão não cumpriu o objetivo dele, a terra agora vai ser arruinada, bom, eu sou Deus, eu vou destruir tudo, e vou criar tudo de novo. Poder para isso ele tinha, mas ele não faz assim, pelo contrário, o amor dele que não muda, o amor dele que permanece para sempre, permite que as coisas continuem, permite que esse ser humano que se distanciou, pudesse retornar algum dia, como alguém que ama demais e fala, estou esperando você voltar, eu não vou sair da posição que eu estou, porque eu quero que você volte, e o meu amor não muda por você. O Senhor começa a ver o mundo ir de mal a pior, o Senhor começa a ver o mundo mergulhar no pecado, na escuridão, o homicídio, a morte começa a vir como consequência do pecado. Abel agora morre, o primeiro ser humano, que Deus não criou para a morte, agora está morto, e clamando por justiça. O mundo começa a multiplicar a sua iniquidade, o pecado começa a aumentar, a morte começa a reinar, e até Moisés, ela reina, até que Deus coloca os seus estatutos, a sua lei, e quando Deus coloca a sua lei, Ele mostra, olha, aqui está um caminho, aqui está uma direção da minha vontade. A lei mostra como o Senhor é santo. A lei começa a evidenciar ainda mais o pecado do homem, que não conseguia voltar para Deus, nem cumprir a lei. Por mais que eram sacrificados animais, eram animais pós animais sendo sacrificados, mas aquilo não bastava, porque a distância do homem para Deus era imensa, por causa da santidade de Deus. Mas Deus, mesmo santo, amoroso, Ele não desiste do ser humano, Ele não desiste de ir até o ser humano. A palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, era necessário a morte, pois o salário do pecado era a morte, e a lei coloca muitos sacrifícios, onde animais eram colocados, para que o pecado do homem, de alguma forma, pudesse ser ali tratado. Quando Deus diz que se comerdes da árvore, certamente, do fruto dessa árvore, certamente morrereis, e o homem decide comer, a morte passa a reinar. O homem escolhe isso, e agora essa morte que está reinando, ela está destruindo toda a humanidade.
E o que fazer? O salário do pecado é a morte. Se todos pecam, todos irão à sepultura. Como resolver essa situação? Como mudar esse cenário onde o ser humano se encontra num beco sem saída? Onde o ser humano agora não tem um caminho aberto para que ele pudesse voltar ao Éden e pudesse recomeçar todas as coisas. O ser humano está perdido. Porém, Deus, de uma forma incrível e parecendo ser até loucura, o Deus Criador, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus de todo o universo, o Deus que governa sobre tudo, sobre todos, o Deus que com o sopro da tua boca esmagará tudo no Armagedon, o Deus poderoso que sabe cada uma das estrelas, o Deus poderoso que sabe cada partícula de areia que existe na terra, o Deus que criou todas as coisas, Ele olha para o ser humano e percebe que não há mais saída, não tem como um ser humano salvar a si mesmo, porque é necessário que haja justificação. Dessa forma, o próprio Deus decide: eu me farei carne, eu me farei homem, eu me farei ser humano. O Verbo se faz carne, o Deus poderoso sai do seu trono e se faz ser humano. Um novo Adão, uma nova chance, um novo momento. Através de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se faz homem e vem habitar no meio de nós. Isso é uma loucura de amor. Isso é um Deus que ama. Isso é um Deus que não nos abandona. Isso é um amor que não muda. O Senhor Jesus, Ele vem, Ele sofre, Ele morre, e Ele tinha que morrer. Jesus veio para morrer. Esse era o ministério dele. Vir para ser aquele que levaria o pecado do mundo. Porque a verdade é que sem derramamento de sangue, como eu disse, não há remissão de pecados. Então, Jesus se entrega, Ele derrama o seu sangue, Ele derrama-se ali, para que agora o preço fosse pago. Se o salário do pecado é a morte, então está aqui a morte do Cristo, a morte do Senhor Jesus, para que o pecado de uma vez por todas fosse pago, para que o preço, a dívida, o boleto que Adão fez, fosse pago agora, através de Jesus. Jesus paga o preço, e nos dá o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. No verso 18 do texto que nós lemos, a palavra diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos tornarão justos. Jesus agora demonstra o amor imutável de Deus. Jesus é um novo Adão. Jesus é a nova chance. Jesus agora é o recomeço, é a esperança para os seres humanos que estavam perdidos. Jesus nos abre uma porta no meio daquele beco, no meio daquele lugar onde não tinha mais saída, e nos dá acesso de volta ao Pai. A importância do sacrifício de Jesus na cruz é incrível. O sacrifício de Jesus, que nós sempre comentamos e falamos, é algo extraordinário. Um Deus poderoso se tornar ser humano. Por quê? Para quê? Se tornar frágil, se colocar diante da cruz e morrer. O inferno festejou esse momento, o inferno celebrou esse momento, porque eles acreditavam que Jesus Cristo agora estava morto. Eles tinham derrotado o Filho de Deus. Porém, se o salário do pecado
é a morte, Jesus não pecou. Ele morre, mas nele não há pecado. Ele não nasceu nem mesmo da raiz adâmica, porque ele nasceu de uma forma natural, numa forma celestial, através do Espírito Santo. Maria foi uma barriga de aluguel. Jesus não tinha pecado na sua origem. Jesus não tinha pecado em sua vida na totalidade. Então a morte não pôde detê-lo. Porque se o salário do pecado é a morte, ele não pecou. A morte não pôde detê-lo e ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo. O inferno, em choque, vê o triunfo de Jesus. Jesus se levanta com toda a autoridade e agora passa a governar. A graça agora passa a vir sobre todos. Sobreveio, no verso 20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Todo o pecado de Adão, ele peca e agora toda a humanidade está condenada. Jesus, ao contrário, ele recebe todo o pecado do mundo, e em seu ato de obediência, ele traz vida. Jesus, ele vem para mudar o cenário. Jesus, ele vem agora para mudar a situação, porque antes nós éramos um em Adão. Todos estavam em Adão ali no Éden, todos nós. Mesmo que ainda não nascidos, mesmo que ainda para frente, nós éramos ali, na parte de Adão, os seus descendentes. Porém agora, nós somos um em Cristo Jesus. Através de Cristo, agora nós temos uma nova natureza. Pecamos por causa de Adão, mas agora somos salvos por causa de Cristo. Antes, na criação, nós estávamos em Adão, e fomos feitos pecadores por causa dele. Mas agora todos que estão em Cristo foram feitos justos, nova criatura, filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos. Essa é a herança que Jesus nos dá. Todos agora estão numa nova vida, pois a graça reina. Não é mais a morte que reina, porque o texto diz que de Adão até Moisés a morte reinou. Mas agora a graça de Deus reina, através de Jesus Cristo. Nós fomos livres do pecado, e agora somos escravos da justiça. É óbvio que se nós olharmos o texto, e formos para o capítulo seguinte, nós vamos perceber que o apóstolo, ele faz uma ênfase, que essa graça, que superabunda sobre o pecado, não nos dá permissão para vivermos uma hipergraça, para que agora nós possamos usar desse cenário para falar: vamos pecar então, porque Deus tem mais graça para mim. Não, a partir de agora o Senhor nos comprou, nós não estamos mais escravos do pecado, nós somos escravos de Jesus, nós somos escravos da justiça. Por isso que Paulo inicia algumas cartas dizendo: eu, Paulo, escravo de Cristo, eu não sou o dono de mim mesmo, o Senhor me comprou com alto preço, agora eu sou dele, agora eu vivo para Ele. Agora eu não sou mais escravo do pecado, agora eu vivo para Cristo. Então a graça não nos dá liberdade para pecar, pelo contrário, ela nos aproxima de Deus e nos faz cada vez mais santos, porque Ele é santo. E através de todo esse contexto, toda essa prova de amor de Deus para as nossas vidas, pensando em tudo isso que Deus fez, ao ponto de se tornar um ser humano, um ponto de não mudar o seu amor, mesmo diante de tantos problemas que o ser humano trouxe para o mundo, Deus persiste em amar o homem. Ele morre numa cruz e nos dá novamente a escolha. E tem 2 pontos que eu queria trazer para vocês, como lição para esse contexto todo que eu trouxe, nesse texto que nós vimos, que eu queria que você saísse daqui pensando e refletindo nisso. Em primeiro lugar, Deus quer te dar uma vida de fé e confiança no amor dEle, porque Adão era perfeito, querida. Adão não tinha como ter inveja de outra pessoa, só se fosse de Eva. Adão não tinha como brigar com corintiano, não tinha. Adão
O que Adão tinha para estressar Adão? Sei lá, talvez um rinoceronte que passava meio bufando na frente dele. Adão era tranquilão. Ele não tinha um cenário para ele decidir errar. Era perfeito, era o Éden, maravilhoso. O que acontece com Adão para ele cair no Éden? A questão aqui é a fé. Ele duvida daquilo que Deus disse para ele. Ele não acredita na palavra de Deus. E o texto até enfoca lá em Gênesis que Deus diz: porque destes ouvido a sua esposa e não as minhas palavras. Quantas vezes a tua fé, ela é abalada por causa das pessoas que estão ao seu lado? Deus te dá uma palavra clara, Deus te dá uma direção clara, Deus te dá uma ordem explícita sobre aquilo que você deve fazer, mas você junta com gente que não presta, e aí a serpentinha, vai lá e come a maçã, ou vai lá e come a pera, sei lá que fruto era aquele. Era um fruto, não diz qual é, mas vai lá e come do fruto. E o ser humano vai e come. Quantas vezes as pessoas falam mal de Adão? Tem até aqueles memes que os caras chegando no céu, aí vem Adão, os caras não cumprimentam, passa reto e tudo mais. Adão é você. Você é Adão. Quantas vezes você escolhe ouvir a voz dos outros e não escolhe aquilo que Deus direcionou para você? A Bíblia é clara, ela te direciona, ela te mostra o caminho, mas você prefere seguir a moda. Você prefere seguir os conselhos da galera aí do Instagram, da galera aí que está no hype, o que é normal. Ela se veste assim, eu vou me vestir assim também. Ela rebola desse jeito e dá muitos likes, eu vou fazer desse jeito também. Será que é isso que Deus tem para você? O mundo faz isso, eu vou fazer também. É prazeroso? Quando Eva olha aquele fruto, ela sente prazer, ela deseja aquele fruto. Quantas coisas nesse mundo dão prazer e são tentadoras, mas a palavra de Deus é clara e explícita: não é para você. Aquilo vai te trazer morte, não vai te trazer vida, vai te afastar da presença de Deus. Deus quer nos dar uma vida de fé e confiança nele, porque se ele diz algo, nós devemos obedecer. Uma vida onde, por mais que as coisas não aconteçam, você não tenta acelerar os seus processos, pegar atalhos, ou se mover com base no que você sente, ou no seu prazer. Não, você é fiel à palavra de Deus para você, querido. Se você se levantar com fidelidade àquilo que Deus tem para a tua vida, se você se levantar em fidelidade àquilo que Deus tem para você, querido, pensa só um Deus que foi capaz de se tornar ser humano por sua causa. Pensa só num Deus que te ama tanto, que fez tudo isso para você. O quanto mais Ele não quer te abençoar e te elevar e te fazer coisas incríveis na sua vida. Porém, pare de seguir o conselho do mundo e siga a palavra de Deus em tudo. Siga a palavra de Deus. Deus vai te dar fé e confiança. Adão deveria ter feito isso. Diante da proposta, você vai se tornar igual a Deus. Você agora vai ser independente. Foi isso que Deus tinha dito? Não. Ele duvida de Deus. Quantas vezes Deus te dá promessas, Deus fala com você, passa 2 meses, você já esqueceu tudo. Aí você vai no acampamento, chora, baba, aí sai ranho do nariz, Deus falando. Aí vem a Débora, ora por você. Aí sai a Débora, vem a Dalícia, ora por você de novo. E vem o Bacon, ora por você. E você fala: nossa, Deus me metralhou com a palavra dele. Deus falou um monte de coisa para mim hoje. Passou 2 meses, esqueceu. Dormiu, tomou melatonina, esqueceu. Cara, o mundo, ele quer fazer isso com você. Anote então, tem tecnologia, anota o que Deus está falando. Anota as promessas de Deus para você, para que você não esqueça. Grave elas, pendura ela no seu pescoço. O que a palavra diz ao seu respeito. Porque você será tentado a desanimar, a duvidar. O cenário na sua vida vai ser caótico para você duvidar, para você desistir, para você fazer o contrário. Mas seja fiel, seja perseverante, confie no amor de Deus para a tua vida, porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Deus quer gerar fé no teu coração. O segundo ponto, para a gente já ir encerrando:
O amor de Deus gera em nós responsabilidade. Esse amor de Deus sobre as nossas vidas, ele gera responsabilidade. Jesus veio cumprir o propósito de amor que o primeiro Adão nunca cumpriu. Adão não levou em conta as consequências para a sua descendência. Jesus, ao contrário, deixa a sua glória e se entrega à morte por amor. Jesus recupera o que foi perdido. Jesus, ele não passou para a sua descendência o pecado como Adão, mas ele passou a justiça. Jesus nos dá uma bendita herança. Enquanto Adão nos deixou um boleto para pagar, Jesus nos faz cordeiro de Deus. Jesus, ele faz tudo novo. Adão reproduziu segundo a sua natureza pecaminosa, e fez agora Abel, Caim e a sua descendência pecadores como ele. Mas Jesus agora reproduz uma geração santa. Jesus agora reproduz uma descendência que tem a mentalidade do céu, uma nova criação, pessoas novas, novas criaturas regeneradas através de Cristo. A descendência de Jesus agora, aqueles que estão nele, porque nós todos estávamos em Adão, nós todos somos descendência de Adão. Por isso que Jesus fala tanto: aquele que está em mim, aquele que está em mim, que permanece em mim. Quando nós estamos em Cristo, agora nós fazemos parte dessa herança bendita. Agora nós somos família de Deus, agora nós somos cordeiro com Cristo, agora nós temos para nós o resultado de tudo aquilo que Jesus conquistou. Se nós temos toda a consequência de Adão, e nem estávamos lá, quanto mais agora, diante do Senhor Jesus, que conquistou através do seu sangue, nós somos feitos filhos de Deus. Satanás quer escravizar você, Satanás quer acabar com a sua vida, Satanás quer dizer que você não vale nada, Satanás quer falar um monte de mentira para você, mas você precisa crer que o Senhor Jesus te escolheu, te amou primeiro, antes mesmo de você nascer. Ele pagou o preço por sua vida. E se você ainda duvida, dá uma passada no cemitério e olhe quantas pessoas já faleceram. Por quê? Porque o pecado veio ao mundo, e o salário do pecado é a morte. Da mesma forma visível que nós vemos a morte acontecer por causa do pecado, querido, aqueles que estão em Cristo verão novos céus e nova terra. Aqueles que estão em Cristo verão o Senhor Jesus voltar, como Ele mesmo prometeu, e nós seremos glorificados, e viveremos a herança bendita de Jesus para nós. Merecedores não somos, nem um pouco, mas nós temos a opção de escolher estar em Deus. Jesus reproduz agora essa criatura regenerada. Adão, pela sua desobediência, entregou o domínio da terra a Satanás. Satanás não tinha poder sobre essa terra, mas através do ato de Adão, ele entrega o domínio da terra nas mãos de Satanás. Porém Jesus, pela sua obediência, recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus agora tem toda a autoridade, porque Ele fez e cumpriu responsavelmente aquilo que Adão não foi capaz de cumprir. Jesus vem e faz a lição de casa para a gente. Jesus vem e faz aquilo que era para nós fazermos. Nós, seres humanos, de fato, traímos a Deus, escolhemos o pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não somos merecedores, somos pecadores. Mas através de Cristo Jesus, um novo caminho é aberto. Através de Cristo Jesus, Ele, pela sua santidade, agora através do seu Espírito nos faz santo, nos faz chegarmos até Deus. Agora toda a lei é cumprida em Cristo, e através de Cristo nós temos acesso ao Pai.
através de Cristo, nós temos uma nova vida. Deus nos faz responsáveis. Sua vida em Cristo agora abençoa o próximo. Cristo foi responsável. O amor dele por nós foi pensando nos que viriam, na geração que viria. Jesus vai à cruz e se entrega, sabendo que cada um de vocês precisaria daquilo. Diferentemente de Adão, que pensou apenas em si, que pensou apenas no seu ego, que pensou apenas naquele prazer ou naquele poder que ele poderia ter. Agora nós temos esse dilema também, essa escolha: com quem nós vamos nos parecer? Adão, e viver uma vida egocêntrica, e viver uma vida baseada no nosso interesse, naquilo que nos satisfaz? Ou nós vamos agora parecer com aquele na qual nos chamou, na qual nos morreu em nosso lugar, Jesus Cristo, e agora nós vamos doar a nós mesmos, agora nós vamos amar o próximo como nós mesmos, assim é o segundo mandamento. Deus quer que nós sejamos responsáveis, e a nossa vida cristã, ela gera um efeito incrível na sociedade, na sua casa. Quando você decide ser crente de verdade, quando você decide ser um cristão de verdade, assumir a responsabilidade de obedecer a Deus, querido, uma bênção vem sobre a sua família, uma bênção vem sobre a sociedade, a mão de Deus vem sobre a sua vida. As pessoas acabam sendo beneficiadas, porque a mão de Deus está sobre você, e você leva uma herança bendita. A desobediência traz a ruína, mas a obediência, ela traz bênção. E Jesus nos ensina a não sermos como Adão, egocêntricos, mas pensarmos naqueles que hão de vir. Então, quando você tem, de uma forma prática aqui, um convitinho para você ir para a balada, encher a cara, sair depois, pegar geral, você fala, que da hora, né? Pensa, você vai ter filho? Você vai ter filha? Que sociedade você está construindo? Que família você acha que você vai construir? As suas decisões de obedecer ou não afetam a geração que Deus tem através de você. Da mesma forma que afetou a nós, Adão, as suas escolhas hoje vai afetar os seus filhos lá na frente, vai afetar os seus netos, vai afetar outras pessoas. Como eu quero ver uma juventude aqui, que se coloca de uma forma responsável, amando a Deus, obedecendo ao Senhor, e na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que você esteja, você seja a luz de Deus ali, você viva o Evangelho, as pessoas vejam em você uma transformação. Isso, querido, vai para a sociedade e muda a situação. Quando chega a época da política, todo mundo fala muito sobre política, e um monte de gente tem opiniões diferentes. Mas a grande verdade é que antes de falar qualquer coisa, você precisa ser um discípulo de Jesus. Quando você é um discípulo de Jesus, aonde quer que você esteja, você vai viver o princípio de Deus para a sua vida. Aonde Deus te colocar, você vai fazer diferença nessa sociedade. Se nós somos tantos no país, era para o país estar bem diferente. Mas o governo, mas não sei o quê. Querido, quando um povo se levanta para ser justo, para orar e para ser luz de Cristo numa nação, ela muda. Sabia disso? Eu estou diante de uma geração de jovens, uma geração que pode se posicionar como Daniel ou como Acabe. Como você se posiciona? Porque o cristianismo não é para ser vivido só dentro da igreja, mas fora. Amor ao próximo, dar a face, acolher a viúva, o órfão, abençoar as pessoas, viver aquilo que Cristo tem para a sua vida. Deus nos chamou para sermos responsáveis. Deus nos chamou para ter um amor na qual nós olhamos para Ele e nós somos iguais a eles, e agora a sociedade é impactada por esse amor. Jesus mudou o mundo através do seu ato de amor, e agora Ele quer que cada um de nós façamos o mesmo. Discipulado está envolvido nisso. Amor ao próximo, cuidado, como a gente tem enfatizado tanto, e vocês têm vivido isso intensamente. Mas Deus tem muito mais. Eu vou pedir para vocês já ficarem em pé. Nós já vamos indo para o encerramento. Deus nos ama, é fato. O amor dele não muda, isso é um fato. Mas e você? Você ama a Deus? O Senhor, Ele
vive correndo, mostrando, manifestando o seu amor. Ele se entregou numa cruz, Ele criou todas as coisas, Ele nos dá fôlego de vida, nos dá saúde, nos dá a sua misericórdia, a sua graça, todas as manhãs. E nós? Quando uma pessoa ela é traída, talvez ela consiga entender um pouco mais o sacrifício de Jesus na cruz. Uma pessoa que foi abandonada, traída, uma pessoa que foi humilhada, ferida, Jesus entende sobre isso. Ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele providenciou todas as coisas e mesmo assim um homem virou as costas. Ele manifestou o seu amor inúmeras vezes. Os seus profetas declararam o seu amor várias vezes, e como um povo rebelde se afastou do Senhor. Mesmo assim, com todos os motivos para desistir de você, o amor dele é imutável, não muda. Ele continua te amando e esperando, como o exemplo que ele mesmo dá do filho pródigo, que o pai ficava na beira do caminho, esperando que o filho retornasse, esperando que o filho voltasse para casa. Eu não sei o que você tem passado, eu não tenho condições de saber o que você tem sofrido. Eu não sei se você já passou por esse tipo de rejeição, de abandono. Eu não sei que sofrimento tem vindo sobre a sua vida, mas eu quero te falar que existe um Deus que sofre por você. Talvez você está lutando por um amor de uma pessoa, de um ser humano. Talvez você está vivendo numa dependência emocional. Talvez você tenha colocado sua confiança em seres humanos e a sua vida, às vezes, você tem falado, não faz sentido. Agora, olha para o lado. Existe um Deus que está de braços abertos, querendo o teu abraço, querendo que você retorne a Ele, e você está o abandonando. Existem pessoas aqui que Deus está falando, e Deus está te convidando para ter a nova escolha de vida. Deus se tornou o homem, um novo Adão, um recomeço. A partir de agora, mesmo que todos tenham nascido biologicamente de Adão, da origem de Adão, podemos ter novamente acesso à escolha, aquela escolha que o ser humano teve no Éden: vida ou morte. A escolha que Adão e Eva teve diante daquele fruto: se comer, morre; se não comer, terá vida. A mesma coisa hoje é dada para nós. Jesus traz a condição para que todo ser humano possa por si só agora fazer a escolha. Ninguém mais pode acusar Adão. Hoje você volta a esse ambiente de escolha, para escolher se você quer a vida ou se você quer a morte. A palavra de Deus, ela foi colocada aos nossos corações. Quem crer nele tem a vida eterna. Deus é justo. Mesmo diante das escolhas erradas do homem, Ele assume a consequência do seu amor responsável. Ele faz tudo. E agora, o que nós devemos fazer para ser salvos? O que eu preciso fazer se a morte me chamar? O que vai ser de mim? Jesus já tem um caminho. E a única coisa que você precisa fazer hoje é se arrepender. A única coisa que você precisa fazer hoje é confessar: Jesus, eu quero estar contigo, porque no Senhor eu tenho vida. E Ele diz: vida ou morte. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Essa pergunta é a pergunta de Deus para pessoas aqui. Deus te dá novamente a condição de voltar à origem de tudo e decidir se você terá vida ou se você terá morte. Assim como Adão não teve fé de confiar no amor de Deus e escolheu a morte, agora através da fé, Deus quer que você tenha fé para decidir pela vida. Por isso que Jesus Cristo está disponível. O sacrifício dele foi para todos aqueles que creem nele, que tenham fé nele.
E se você tiver fé nesse Deus, Ele virá sobre o teu coração nessa noite e trará vida onde há escuridão. Ele trará vida onde há morte. Ele trará renovo onde há angústia. Aonde você sente abandonado, Deus trará conforto num amor que você nunca experimentou. Um amor eterno, um amor que te persegue. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te conhece. E nessa noite, você não veio aqui por acaso. Pelo contrário, você veio aqui porque esse amor te conduziu até este lugar. E eu não posso deixar que você saia daqui nessa noite sem orar pela tua vida, sem orar por você. E eu queria dizer, você que deseja nessa noite, com um ato de fé, viver essa vida, escolher a vida e deixar a morte, viver uma vida eterna com o Senhor. Eu queria orar por você. Eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alta. Eu quero orar por pessoas que chegaram aqui nessa noite e que querem viver uma transformação, querem viver uma vida nova com esse Jesus. Escolhem pela vida de Deus e a partir de hoje se tornam não apenas criatura de Deus, mas filhos de Deus. Filhos de Deus. Hoje o Senhor está fazendo uma aliança com pessoas aqui, pessoas que estavam vivendo a morte, mas a partir de hoje viverão a vida em Cristo. Eu gostaria que todos vocês que levantassem a mão, que levantaram a mão, todos vocês corajosos, que não se envergonharam de um Deus que ama e chama pelo nome de vocês, vocês que levantaram a mão querendo vida, e vida em abundância o Senhor tem para você nessa noite. Eu queria pedir para que você saísse rapidamente do seu lugar, viesse até aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem aqui, chega até aqui, pede licença onde você está. Vem aqui para frente, você que levantou a mão, eu quero orar por você. Vem para cá, chega para cá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua decisão. Saia do seu lugar como uma decisão pela vida, uma decisão pela vida que é em Cristo. O Senhor tem nova vida para você. Não fique no seu lugar, saia daí, vem para cá. Eu quero orar por você. Entenda que Satanás, da mesma forma que enganou Eva e Adão naquele jardim, ele quer enganar pessoas nessa noite, querendo dizer que não é tão importante você ir lá à frente não, não é bem assim, não precisa ir não, é só uma oração, você já levantou a mão, para que ir lá na frente? O que eu estou desafiando você a sair do seu lugar e vir aqui é porque a aliança que nós vamos fazer através dessa oração é a maior aliança que você já fez na sua vida. Não existe nenhuma outra aliança que será abençoada se essa não for feita primeiro. O teu coração, com relacionamentos, com traumas, com problemas, com feridas abertas, será curado, mas antes você precisa fazer essa aliança com Deus. Por isso que muitas outras coisas também não cooperam. Satanás tenta destruir a tua vida, mas nessa noite eu quero fazer um desafio a você. Saia do seu lugar, deixe as coisas de lado. O Senhor Jesus, Ele não se envergonhou de morrer por você numa cruz. Nessa noite eu quero desafiar você a sair do seu lugar, porque o Senhor, Ele te espera de braços abertos, numa aliança no altar de Deus nessa noite. Então sai do seu lugar, vem para cá que eu vou orar por você nessa noite. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós vamos orar por esses que chegaram aqui. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Essa é a maior decisão que vocês fazem, uma decisão para toda a vida. Eu vou fazer uma oração e você repete comigo essa oração, amém? O Senhor Jesus, Ele ouve a sua oração. O Senhor Jesus, Ele tem uma caneta, e nessa caneta Ele anota em seu livro os nomes daqueles que estão escritos no livro da vida, na qual no final dos tempos estará com Ele todo aquele que estiver o seu nome escrito no livro da vida. E quem escreve o nome é Jesus. E nessa noite Ele vai escrever o seu nome, e é isso que nós vamos orar, amém? Então repita comigo: Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida ao Senhor, eu renuncio a outros deuses, e a partir de agora eu assumo o Senhor como o meu único
e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e derrame sobre mim o teu Espírito Santo, para que eu possa andar em novidade de vida, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Todos vocês que chegaram até aqui à frente, eu queria fazer um último pedido especial para vocês. Tem uma galera incrível que está aqui atrás de vocês, orando por vocês, aqui atrás de vocês. Eles vão se aproximar de vocês nesse momento e eles vão falar com vocês para pegar apenas o seu nome e o seu telefone. A gente não vai ficar mandando emoji, mandando link de coisa para vender, não, nada disso. A gente quer caminhar com vocês, porque Satanás não vai deixar isso barato. Satanás, ele não vai desistir, mas só que Deus jamais abandonará vocês, e nós como igreja temos o dever de caminhar com vocês. Então nós queremos, por gentileza, pegar o seu contato, pegar aí o seu nome, e eles vão mandar um vídeo que eu gravei para vocês, e eu quero conhecer cada um de vocês e caminhar junto, amém? Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração. Eu quero fazer mais uma oração nessa noite. E nessa oração que eu quero fazer aqui, talvez você que tem caminhado com Cristo, você tem sido guiado pela culpa. Talvez você que tem vivido no meio cristão, você tem caminhado de uma forma cambaleando. Você não tem vivido de uma forma intensa aquilo que o Senhor tem para você. E essa culpa tem sufocado você. Essa culpa tem machucado você. Pecados, situações, feridas na alma, situações que você precisa perdoar e você não perdoou. Pessoas aqui que talvez foram abandonadas e têm o coração ainda amargurado, mas hoje Jesus, Ele quer trazer vida para o teu coração. Existem pessoas aqui que o Senhor, Ele quer trazer responsabilidade também. Pessoas que Deus quer levantar para que a sua descendência, as suas atitudes, elas possam gerar vida, ela possa ser uma herança bendita para outras pessoas. O Senhor hoje, Ele quer fazer algo novo, querido, na sua vida. Talvez você tenha dado muito ouvido para a tua carne, e você tem vivido na sua vida mais uma vida parecida com Adão do que com Jesus. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero orar por jovens aqui, jovens que estão fracos, jovens que precisam de renovo, jovens que precisam da força do Senhor, jovens que estão sendo tentados, jovens que estão sendo a cada dia pressionados por Satanás. Mas hoje o Senhor Jesus, que veio ao mundo para trazer vida, está aqui para dar vida, para trazer renovo e para abençoar a sua vida. Eu quero pedir para que você venha aqui à frente, porque nesse dia o Senhor vai libertar pessoas. No dia de hoje o Senhor vai trazer cura para pessoas, para o coração de pessoas. Deus vai trazer no dia de hoje algo incrível para pessoas que ainda, aquela que eu disse que faltava rasgar a carta, lembra? Que está até agora lá guardado, você. Deus hoje quer te libertar disso. Deus hoje quer te mostrar uma vida nova nele. Então eu quero pedir para que você saia do seu lugar, venha até aqui à frente, nós vamos orar por você. Enquanto nós cantamos uma canção, você vem até aqui à frente para nós orarmos. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh,
não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Ele me amou primeiro. Aleluia. Pai, continuando na tua presença, Senhor, viemos clamar, Senhor, sobre estes corações, Pai. Nós tivemos agora há pouco um grande momento de salvação, Senhor. Mas agora, Senhor, que haja um momento de renovo e restauração nesses corações. Cada um aqui, Senhor, que você chegou diante de Ti, Pai, também clama, Senhor, por este segundo Adão, Pai, que veio para nos libertar, para nos curar, para nos resgatar, Senhor. Em nome de Jesus viemos à Tua presença, Senhor, e te pedimos que todo o passado fique para trás, Pai. Tudo seja apagado e colocado aos pés da cruz, Deus. O Senhor fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de nos achegarmos diante do Rei dos Reis, que nos amou, que fala: filho, eu te amo, que fala: filha, eu morri por você, para que você tenha vida, mas não é só vida, é vida em abundância. Meu descanso. Em nome de Jesus, Pai, nos tome em teu colo, Pai. Cuida como cuida das ovelhas do pastor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que haja vida nova, que haja experiência nova, filho novo em odres novos, Pai. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Aleluia. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor nos ama, o Senhor nos ama. O seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. E vocês que estão aqui na frente, vocês nessa noite vão sair daqui cheios desse amor.
Vocês vão se levantar para viver um novo tempo, uma nova história, um novo momento, uma nova estação, onde o amor de Deus é derramado sobre cada um dos corações. Que você possa levantar cheio de fé, sabendo que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Aleluia! Que Deus maravilhoso! Deus maravilhoso! Vê até o corinho na cabeça. Deus que salva, Deus que cura, e batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Deus salva e cura e faz tudo. Gente, antes de nós encerrarmos, eu queria chamar duas pessoas aqui à frente. Eu queria chamar a Maria Eduarda, não sei onde a Maria Eduarda está, pode subir aqui, e o Evandro. Duas pessoas que estão aqui na nossa casa, na nossa igreja, estão indo embora, vão viajar. Evandro, missionário, glória a Deus pela sua vida, querido. O Evandro está indo Albânia, olha aí, ó, Albânia, missionário do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, viu, querido? Você é uma bênção. Você, glória a Deus por esse tempo aqui com a gente. Glória a Deus pela sua vida. Sempre conosco aí nos acampamentos, sempre conosco aí no Confra, com a galera. E agora a gente vai sentir saudade de você aí lá na Albânia por um tempinho, até o final do ano, mas no acampamento tá de volta. Glória, então tá bom. Eu já vou orar por você. E você também, querida Maria Eduarda, que está indo para Portugal, Portugal, comer bacalhau, né? Coisa boa, glória a Deus pela sua vida, viu, querida? Nós vamos orar por esses queridos irmãos. Eu quero que você estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar nesse tempo pela vida deles. Senhor Jesus, eu quero orar nesse momento, Pai, pela vida dos teus filhos. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor seja, Pai, com a vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe Evandro, Pai, nesse tempo, nessa jornada, nessa sua viagem. Que a tua boa mão seja com teu filho em todo o tempo. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor abra as portas. Que o Senhor faça, Deus, coisas incríveis na vida do teu servo. Que seja muito maior do que ele possa imaginar, Pai. Que seja um tempo frutífero. Que seja um tempo, Deus, de céus abertos, de salvação. Dê influência a ele naquele lugar, Pai, para que a mensagem do Senhor seja anunciada através do teu filho, Pai. Guarda a vida dele e o abençoe. Senhor, que o Senhor seja também com a vida da Maria Eduarda, que está indo com a sua família, em definitivo, para Portugal. Que ali, Deus, eles possam encontrar um lugar para congregar. Que ali eles possam encontrar, Deus, a tua família, Pai, a família de Deus que está naquele lugar. Que ela possa ser acolhida, que ela possa ser amada ali, Deus, por aqueles que estão ali. Que a tua boa mão seja sobre a vida da tua serva. Que o Senhor a abençoe. Que o Senhor seja com ela todos os dias. Que a tua presença gloriosa inunde o coração dela, Pai. E que ela sempre saiba que ela é filha de Deus, amada do Senhor. Nós os abençoamos e nós os enviamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas? Glória a Deus pela sua vida. Valeu, Evandro. Glória a Deus. Tá, ó, o Evandro, ele tem umas pulseirinhas, missionária. Se você quiser abençoar a viagem, abençoar a vida dele, ele vai estar aqui no cantinho aqui, está vendendo essas pulseirinhas. Você pode adquirir ali com ele para abençoar a viagem dele. Também gostaria, antes de encerrarmos, agradecer a Selminha, que lidera a nossa MNI, querida Selminha. Uma salva de palmas da Selminha. A Selminha é uma benção. A Selminha que iniciou comigo o discipulado da JNI, lá no ciclo 1, agora aí cuidando do ID. Deus abençoe sua vida, viu, querida? Tamo junto. Amém. Cima, Pote. Glória a Deus. O último aviso antes da gente encerrar: os visitantes, a galera que veio aqui no apelo, tem um espaço separado para vocês, muito especial, que a gente faz com muito carinho. Então, a hora que você sair aqui no corredor central, vira à esquerda, o pessoal vai estar te esperando lá para conversar com você, para pegar os seus números e para dar um abraço em você antes de você ir embora, tá bom? Não deixe de ir lá, que a gente prepara com muito carinho para você. Amém? Vamos orar para encerrar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por esse banho de amor que nós recebemos do Senhor aqui hoje nesse culto, Pai. Obrigado porque o seu amor é imutável, Pai. Obrigado porque nem a morte, nem a vida, Deus, nem anjos, nem demônios, Pai, nem a altura, nem a profundidade, Pai, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criação nos separa do teu amor, Pai. Lá o Senhor está, Deus. Em nome de Jesus, Deus, obrigado, Pai, porque o seu amor, ele é inegociável, Pai. Obrigado porque o seu amor nos
constrange e nos resgata todas as vezes que for necessário, Pai. Nos leve em segurança, Pai, e que todos os dias dessa semana nós experimentemos do Teu amor abundante em nossas vidas, Pai. É isso que eu oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, galera, amanhã tem culto, nos vemos aqui ou sábado que vem. Valeu!